pessoal, aqui é o Rui Oliveira da OGFX, tá? Vamos fazer aqui o nosso análise semanal, começando aqui pelo áudio, tá? Então, áudio aí no semanal, a gente vê que ele está em aí um ponto de parada, né? Querendo buscar a média para cair, tá? Ou romper aqui e começar a subir, né? Já que ele está no ponto de parada, então o semanal aí, vamos ver como o mercado vai abrir, como que ele vai se comportar, mas ele está levemente aí subindo, tá? Ok? Diário. O diário está subindo, tá? Isso é inegável. Nós temos aí próximo ponto de parada nesse topo aqui, ou rompimento, né? Tá? E aí nós temos outros pontos acima, tá? Então vamos ver aí se ele vai abrir, né? Aqui, romper isso aqui, começa a subir, ou se ele vai hoje tentar buscar essa média para voltar a subir ou romper a média e vir aí buscar os fundos mais baixos, tá? Mas ainda o cenário ainda é de compra. Vou pegar aqui o H4. O H4 aí, nós tivemos aqui esse impulso, né? E aí tivemos aqui uma leve quebra desse fundo aqui, ele voltou, tá? Vamos ver se ele rompe isso aqui. E aí ele começa a buscar níveis abaixo, tá? Ou simplesmente ele toca na média e volta a subir, tá? Então os menores aí pode ter uma correção. Vamos aqui pegar o H1. E o H1 aí, ele teve um impulso. Fez o seu pullback em um ponto de parada. Voltou a subir. Parou em outro ponto de parada. E aqui está querendo descer, né? Se ele descer aqui, H4 romper, começar a descer, deu um parar, no ponto de parada nós podemos ter uma leve correção, mas o cenário ainda é de alta no momento aí para o áudio, beleza? NZD, pessoal, NZD semanal subindo, tá? Mesma forma, tá? Vindo buscar essa média para voltar a cair ou realmente perder essa região e começar a subir, tá? Mas está levemente subindo, semanal do NZD. Diário. O diário também está subindo, tá? Ele teve aqui esse impulso, respeitou esse topo, tá? Fez um pullback, parou em próximo ao ponto de parada, voltou para cima da média e agora está próximo é um ponto de parada, podendo ter uma correção pelos menores até a média, voltar a subir ou romper e buscar regiões mais abaixo, tá? Vamos ver aqui mas o cenário ainda é de alta. Vamos ver aqui o H4. Vamos ver aqui o H4. Tá, o H4 aí do NZD, pessoal. Tá? Ele vinha uma escala bem ascendente. Ok? Ainda não perdeu região, tá? Porém, ele pode sim buscar esse ponto de parada, esse, né? E aí, inverter isso aqui, vindo buscar pontos mais baixos. Ou ele simplesmente pode abrir aqui e ainda voltar a subir, tá? Mas como o áudio, ele também pode ter uma correção aí pelos menores. Vamos ver o H1. O H1, tá? Ele fez seu impulso, fechou mais baixo, tá? Fez seu pullback e aí tá num ponto neutro. Pode vir para cá, respeitar isso aqui para cair, tá? Pelo H1, ou simplesmente fechar aqui abaixo e começar a cair, tá? Então, tá atento aí no áudio NZD. O euro, pessoal, semanal caindo do euro, tá?
bem definido, ok? Bem definido, nós temos aqui um ponto de parada. Temos esse fundo que pode ser respeitado, mas o euro caindo, tá? Diário. Vamos ver aqui o diário. Aqui H4, vamos ver aqui o carregamento do diário. O diário, pessoal, tá? Ele vem aqui caindo, tentou fazer o mínimo pullback, né? Voltou, respeitou essa região, tá levemente subindo, tá? E aqui ele tá num ponto de parada. Ou ele rompe esse ponto de parada e vem buscar novas regiões, tá? Ou simplesmente ele para nessa média e começa a buscar novas regiões acima, tá? Então o euro aí pode ter sim essa correção, tá? Mas o semanal está caindo, vamos ver H4. H4 aí, pessoal, o último impulso aí foi de baixa, tá? Você vê que esse leve alta aqui parou em uma região de parada, poderia ter sido essa também, tá? Mas aí ele vem, invalida, e aí ele sobe, e nesse ponto de parada ele volta a cair. Tá? Então nós temos o próximo ponto e os pontos agora mais abaixo. Tá? Vamos ficar de olho nesse ponto aqui, que se ele romper ele pode sim buscar regiões mais abaixo. Ou o diário, se bater na média, começar a subir, e esse cara aqui no ponto ele pode também ter uma correçãozinha, tá? Mas lembrando que o semanal está em queda forte. E o H1 aí, ele veio subindo em sua escala. Não conseguiu buscar isso aqui, validou apenas essa região. E aí, rompe fundo, tá? Prometendo um pullback para voltar a cair. Ok? Então o euro aí, ficar esperto aí. Mas o cenário é de venda para o euro, tá? Mas pode ter correção. Mas é de venda. A Libra, pessoal. Semanal caindo, tá na Libra. Vamos ver aqui o diário. O diário da Libra. Ele teve um grande impulso de baixa, fez um pullback em um ponto de parada, caiu, respeitou um outro ponto de parada, subiu na média e buscou a sua alta. Porém, nesse ponto aqui, no mesmo ponto, tá? Ele sentiu e ele está indo em direção à média. Vamos ver se ele perde essa média. Tende a buscar as próximas regiões, né? Ou simplesmente ele descansa e tende a buscar novas regiões um pouco mais acima, tá? Mas o semanal também, como eu, também está em queda. Vamos ver aqui o H4. O H4 já está a sua queda definida, né? Ele vinha aqui em alta. Tentou fazer um pullback aqui. Desceu. Promete aí buscar próximos níveis, tá? Níveis mais baixos. Porém, o diário está sentando em cima da média. Se ele parar naquela média e começa a subir, nós podemos ter uma correção pelos menores aqui, tá? Mas a macro, ela está toda para baixo. E aí o H1, ele já está em uma zona que pode ter uma leve correção, tá? Não é uma tendência de alta, mas ele pode ter um pullbackzinho aqui para voltar a cair, tá? Devido ao H4, ele está trabalhando aqui embaixo já também. Então, tudo vai depender aí do D1. Como que o D1 aqui ele vai se comportar, né? Se ele vai romper isso aqui, buscando novas regiões, se ele vai parar aqui e começar aí o seu caminho de alta, buscando regiões mais altas. Aí nós vamos decidir onde nós pegamos os menores com essa decisão do D1. Beleza? O SD, pessoal. O SD continua caindo, tá? No semanal. Ok?
Continua caindo no semanal, essas são as próximas regiões, tá? Vamos ver aqui o D1. O D1 aí do dólar, ele continua, né? Ele veio aqui, fez um pullback, voltou a cair no ponto de parada, e aí ele sobe no mesmo ponto de parada, ele respeita isso aqui e volta a cair, tá? Tá agora em cima de um ponto, tá? Que é esse ponto aqui, ok? Vamos ver se ele perde isso aqui, vem buscar as próximas regiões, né? Ou ele simplesmente para aqui, apoiado pelos menores, se ele tem uma leve correção, tá? Mas o cenário do dólar ainda é venda. E os menores, o H4 aí nós tivemos um impulso de queda, um pullback, um novo impulso que não se confirmou, tá? Respeitou aqui essas regiões, ok? E agora nós temos essa região. Vamos ver se o dólar ele impulsiona, começa a buscar regiões superiores ou simplesmente ele quebra aqui e vem buscar essas regiões mais abaixo, devido o diário e o H4 aí, o diário e o semanal, tá? Estarem em venda. Vamos ver aqui H1. O H1 aqui ele teve um impulso de alta, fez o pullback, não confirmou o novo impulso, tá? Regiões de parada ele parou e respeitou. E aí está tentando buscar novas regiões abaixo, tá? Então o dólar, o cenário inteiro é de queda, tá? É de queda. Vamos ver aí o D1, né? Onde que ele vai parar ali na abertura e H4, como que ele vai se comportar. O CAD, pessoal. O CAD aí ele tá igual o dólar no semanal, tá? Mas ele tá querendo lateralizar já. Temos aqui, ele está brigando nesse ponto de parada. Nós temos um próximo, tá? Ele pode sim querer tentar buscar essa média para depois cair ou inverter isso aqui, mas ele ainda está levemente caindo. O diário do CAD, tá? Ele fez aí um movimento muito limpo, né? Ele caiu bem, subiu, respeitou aqui nesse ponto de parada, tá? E aí ele desce. Tentou fazer um pullback, não conseguiu. Nós temos aqui essa região e essa região. Tá, vamos ver aqui o que, que ele, se ele vai parar aqui, inclinar para cima, os menores muito baixos, nós podemos ter uma correção, tá? Mas ele pode sim buscar esses novos níveis aqui abaixo. Pode sim, tá? Devido ao semanal ainda está caindo. Vamos pegar o H4 aqui. H4 está caindo, tá? Tivemos um impulso de alta aqui e aqui. Ainda nós podemos ser um pullback, tá? Devido a esse movimento não ser perdido, mas ele pode sim buscar devolver todo o movimento, devido aos maiores estar caindo, tá? Para depois ele pensar em fazer uma correção. Tá? Mas nós temos aqui, temos muito espaço ainda, né? Vendo que ele perdeu essa região, ele não respeitou, ele já passou. E vamos ver aí o H1, como que tá. O H1 aí nós estamos igual o dólar, tá? Temos esse ponto aqui. Então nós podemos ter um pullback para voltar a cair. Ou isso aqui inverter com o H4 e tivemos uma correção aí pelos menores. Mas como o dólar, todo o cenário do CAD é de venda, tá? Então ficar muito esperto com as compras. O CHF, pessoal, tá? O semanal aqui, ele voltou para a média, tá vendo? Tá em cima da média, tá indeciso semanal. Vamos ver se ele vem, ou se ele começa aí a subir, né? Vamos ver como o mercado vai reagir na abertura aí. O semanal tá indeciso, tá? Mas ele promete venda sim. Ele tá indeciso. Vamos ver o diário.
O diário do CHF, ele está num ponto de parada, tá? Passou esse ponto aqui, mas está em cima, ele está na média. Isso aqui pode ser uma leve correção para ele vir buscar os níveis mais abaixo, tá? Devido que o semanal ele promete essa venda. Mas nós podemos ter uma correção também até aqui, né? Ou simplesmente ele virar fazer o pullback e aí a gente começar a buscar esse topo, tá? Mas o cenário é mais interessante para a venda. Vamos ver aqui os menores. Os menores, o H4 aí, tá? Ele veio aqui, está caindo. E aqui, ele está tentando testar essa região. Tá? Nós temos a próxima região aqui. Ok, vamos ver aí se ele para, esse ponto aqui de parada, para poder o diário continuar a sua queda ali, tá? Vamos ver H1 aqui. H1 também está bem interessante, tá? Ele já veio aqui, teve um grande impulso de venda e essa venda ela ainda não foi superada, tá vendo? Ele pode sim testar essa região e começar a cair. Vai depender aí do diário. Se o diário obedecer, tá? Esse ponto de parada aqui junto com a média. Começar a descer aí os menores podem sim corrigir, né? Continuar caindo devido ao semanal. Beleza? JPIPS, pessoal, tá? JPIPS aqui, ele tá bastante longe, né, da média. Tentou descer essa semana, não conseguiu descer muito aí. Nós temos aqui esse ponto de parada que é bem interessante, tá? Vamos ver se ele vai vir essa semana buscar essa média, pelo menos inclinar ou testar essa região aqui, tá? Então, o Ien ele ainda está muito forte, tá? No semanal. Vamos pegar o diário aí. O diário aqui, pessoal, ele tá... Nós tivemos o último impulso de alta, fizemos um pullback, tá? Porque esse pullback aqui ele não perdeu, tá? Então é um pullback, então esse movimento ele ainda prevalece. E aí nós tivemos o próximo movimento. Nesse próximo movimento, o preço rompe uma região de parada e volta abaixo da média, tá? Então, tudo indica que esse novo movimento, que foi um pullback, talvez ele seja agora o movimento de impulso, tá? Vamos ver aí se ele testa essa média, rompe, para continuar esse cara aqui, ou se ele testa essa média, começa a cair para esse cara ser o próximo movimento, e aí sim ele testa, começa a cair e ele vem testar novas regiões abaixo, tá? Vamos ver aqui o H4. No H4 aí, nós tivemos aqui, podemos contar isso aqui como um único candle, tá? Um impulso. Tá? Aqui como um candle, ok? E aí nós estamos num pullback, justamente em cima de um ponto de parada, tá? Então esse alvo pode ser testado novamente ou simplesmente ele pode corrigir aqui, dependendo aí do D1, né? O que é que o D1 vai fazer aqui pra gente? Se ele vai começar a descer, tá? Vamos pegar aqui o H1. O H1 a gente vê que ele está lá em cima, tá? Então o H1 ele está num ponto bem interessante. Tá? Não significa que ele vai cair, tá? Mas ele está num ponto muito interessante. Né? Nós temos o H4 nesse ponto de parada, que também está interessante, tá? E aí nós estamos dependendo aí do D1, como o D1 vai se comportar, né? Se ele vai vir nesse ponto aqui de parada,
E aí, ou simplesmente ele vai abrir e já vai começar a romper isso aqui para a gente buscar novos pontos abaixo. Beleza? Então o ien, esperar aí o movimento que ele vai se comportar, né? Mas ele promete aí uma correção de baixa aí, ou continuar esse impulso, tá? Mas a probabilidade maior é que ele obedeça esse impulso aqui, já que na próxima subida ele não conseguiu superar, né? Fazer o seu novo impulso, retração, impulso, ele não conseguiu. E aí ele volta para baixo da média. Vamos aguardar o mercado abrir e ver como que ele vai se comportar. Beleza, galera? É isso aí que eu vejo. Esperar o mercado andar e vamos para cima. Abraço a todos. Até a próxima semana.